Bora lá, pessoal, vamos resolver aqui alguns exercícios básicos para a gente dar aquela aquecida no Haskell. Então, o primeiro deles seria pertence. Verificar se um elemento pertence ou não pertence à lista, está ou não está na lista, existe ou não existe na lista. Então, para isso eu vou criar aqui o nosso projeto e a gente vai resolvê-lo de várias formas diferentes para aplicar os recursos do Haskell. Primeiro vamos fazer aqui utilizando filter map e list comprehension. Tá? Então, pertence. Para eu saber se um elemento X pertence a uma lista XS, eu posso fazer o seguinte: filtrar todas as ocorrências de X em XS. Se por acaso o resultado disso for 0, então não tem elemento X em XS. Então, por exemplo, eu poderia começar com list comprehension, mais fácil, né? Para cada XS, eu vou pegar um Y e vou deixar um Y. Para cada elemento de XS, para cada elemento Y de XS, deixe o elemento Y, se Y for igual a X. Então, isso daqui vai me dar uma lista resultante. O que é que eu quero saber? Quero saber se essa lista é nula. Se essa lista for nula, então não tem nenhum resultado. Então, vamos fazer um teste aqui. Então, GHCI load main.hs. E se eu perguntar pertence o 0 na lista 1, 2, 3, ele vai dizer true, porque eu estou fazendo aqui o contrário, né? Na verdade, eu quero saber se não é vazia. Not null. Pertence o 0? Não. Pertence o 2? Sim. Beleza. Já foi. Só lembrando, isso daqui força que o lado direito seja executado antes do lado esquerdo. Vamos para a próxima implementação. Escrevendo da mesma forma. Pertence XXS. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou filtrar os elementos do meu vetor que são iguais a x. Então, eu faço a função, passo o filter. Preciso passar a função agora, que seria o meu predicado. Vou chamar aqui de função. E vou passar o meu xs. Fazendo aqui embaixo, né? Onde a minha função é tal que ela recebe um valor y e ela vai me dizer se y é igual a x. Tudo bem? Então, vou escrever isso daqui em line. Então, como seria a minha função? Minha função recebe um valor y e ela me retorna se y é igual a x. Dessa forma que está aqui, né? x igual a y. Esse valor y, ele é um valor livre. Então, eu posso fazer uma função parcial. Dizendo, olha, essa função... Lembrando que função parcial tem que colocar entre parênteses, né? Minha função, ela compara x com aquilo que a função receber. Então, eu poderia escrever isso daqui só da seguinte forma, né? Tiro o parâmetro e digo que eu estou verificando se para cada elemento de xs, se esse elemento é igual a x. O resultado dessa filtragem vai ser outro vetor. E aí eu vou verificar se esse vetor não é nulo. Não. Nulo. Not. Null de vetor. Escrever para XS é livre também, eu poderia retirá-lo. Então, GHCI load main.hs pertence 0 a 1, 2, 3. Não. Mas o 3 faz parte de 1, 2, 3. True. Bora para a próxima implementação. Então, bora para a implementação recursiva. A gente vai utilizar aqui o pattern matching e a gente vai fazer o seguinte teste. Pertence. Se eu tiver chegado na lista vazia, então com certeza eu não encontrei o x, retorna falso. Se a minha lista não está vazia, eu vou comparar x com o topo da minha lista. E eu posso escrever assim, yxs.
Só lembrando que se eu não vou utilizar, eu posso colocar só o asterisco. Então, qual é o teste aqui? Se o x for igual ao topo da minha lista, beleza, encontrei. Né? Então, vou primeiro escrever de uma forma mais explícita. Então, se o meu x for igual ao meu y, então, true. Se não, então eu vou ter que testar o resto da lista. Se o meu x for igual ao meu y, true. Se não, eu vou verificar o resto da lista. Pertence x, xs. Tá? Só que esse código aqui ele é redundante. Ele seria equivalente a dizer, se y for igual a x, e isso for verdade, beleza, já retorna verdade. Se não, o ou, né, que é quando a gente testa o ou e o primeiro é verdade, a gente já cai fora. Mas se o primeiro for falso, então a gente obrigatoriamente tem que ir para o segundo. Isso daqui é equivalente a dizer o seguinte, eu quero x igual a y, true, sai fora. Ou, se isso for falso, eu verifico o resto. Pertence x, xs. As duas construções são equivalentes. Tudo bem? Load main 0 não faz parte, mas o 3 faz parte. Bora para o próximo. Então vamos para o fold. Lembrando, o fold vai aplicar dado um acumulador, um valor inicial, o meu acumulador com uma função elemento a elemento. Se é um fold left, elemento a elemento pela esquerda. Então vamos pensar a seguinte coisa. O que seria o meu acumulador? O meu acumulador, já que eu estou fazendo uma operação de ou aqui, seria um falso, já que o falso não interfere no meu ou. Então, se eu fizer falso ou cada um dos elementos vezes x, né, cada um dos elementos se ele é x, se o meu elemento for x, eu vou ter falso ou verdadeiro. E aí o meu resultado já vai dar verdadeiro. E se eu tiver um resultado verdadeiro, não importa as outras comparações. Como tudo é um ou, o meu resultado final é verdadeiro. Então, o meu pertence ficaria como assim. X, xs. Seria o quê? Seria um fold. Vamos começar pela esquerda, left. Onde a minha função, vou escrever ela aqui embaixo primeiro. Testaria o falso com todos os elementos de xs. O que é que a minha função vai fazer? Ela vai receber um valor x e um z. Não, um y e um z. Lembrando que como eu estou fazendo o fold pelo left, o meu false começa no left. E aí eu vou operando ele, o acumulador ele entra aqui no y e o z entra cada um dos elementos do meu vetor. Então, o que é o teste que eu vou fazer? Eu vou fazer y ou para saber se z é igual a x. Z é igual a x. Professor, o que é que tem mais prioridade? O ou o igual? Ué, vamos perguntar. Info igual tem 4 e o ou tem 2. Então, quanto maior a prioridade, ele é executado primeiro. Por exemplo, esse daqui tem 0. Então, esse daqui é o que tem menos prioridade. O igual tem maior prioridade. Então, você não precisa colocar os parênteses aqui. Então, o que você está fazendo é falso ou o primeiro elemento é igual a x. Se o primeiro elemento for x, vai dar verdadeiro e o resto tudo dá verdadeiro. Então, reload. Pertence. E se eu estiver fazendo com o 5, o 6, 6 não pertence. Pois já foi o nosso fold. Valeu. Vamos fazer uma função clássica aqui, o indexOf. Nosso objetivo é, dado um valor e um vetor, encontrar o índice desse elemento nesse vetor. Então, por exemplo, o 4 aqui está no índice 0, 1, 2, 3. O 5, ele não se encontra no vetor, então a gente retorna menos 1 para dizer que não tem uma posição válida. O 4 menos 1 e o 1 está na posição 0. Então, feito isso, bora para o código. A primeira abordagem mais simples seria a abordagem interativa, onde cada passo que eu dou no meu vetor, eu incremento o índice e quando eu encontrar, eu sei qual é esse índice e retorno. Não é muito o jeito Haskell de ser, mas vai ficar fácil de vocês entenderem. Então, meu indexOf, eu teria uma função interna e uma função externa. Na minha função interna, eu ficaria procurando o meu
xs, vou colocar aqui, estou procurando y de x, xs, e aqui eu passo qual é o index que eu já estou. Eu estou no index 0, vou começar no 0, depois eu vou para o 1, depois eu vou para o 2, depois eu vou para o 3. Qual é o caso aqui? Se por acaso eu chegar no caso base, que é o meu vetor está vazio, então eu retorno o index. Se eu não estou no caso base, eu estou nesse caso aqui, em que eu tenho algum elemento. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou comparar esses dois elementos. Se por acaso y for igual a x, então eu retorno index. Se não, eu chamo a recursão. Então, aqui eu teria o seguinte caso. Se y for igual a x, eu retorno index. Otherwise, eu retorno a recursão de index of, minha função externa, a minha função interna, de procurando por y em xs, só que agora, como eu já olhei esse elemento, eu vou dar um passo a mais para dentro do vetor, eu vou passar index mais 1. Otherwise, retorne isso daqui. Então, isso aqui é a gambiarra interativa. Eu saio andando e incrementando o índice, né? Somando essa variável. A minha implementação externa seria quem é o index of de y xs? É o seguinte, é o index of de y xs iniciando no 0. Então, se o primeiro elemento de xs já for igual a y, né? Por exemplo, esse caso aqui, o primeiro elemento já é igual a y, ele vai retornar o 0. No 0 eu encontrei. Se por acaso ele chegar no vazio, se por acaso ele chegar no vazio, ele retorna menos 1. Se eu fui incrementando meu índice e cheguei no vetor vazio, eu não achei quem eu queria, então eu retorno menos 1. Então, index of, quem seria o 0 no 1, 0, 1. Esqueci de carregar. Load solver.hs 101, posição 1. Cadê o 5? No 105, posição 2. E cadê o 3? Menos 1. Vamos para a próxima. Okay. Numa recursão de cauda, como ficaria aqui o nosso código? Vou perguntar. Ó, o y está aqui. Aí ele vai dizer, não tem ninguém aqui, eu retorno menos 1. E agora eu vou perguntar. O y está aqui, y, x, xs. Aí eu vou fazer o seguinte teste. Se o y for igual a xs, eu vou fazer meu teste aqui. Se o meu y for igual a xs, eu vou retornar 0. Significa que eu achei nessa posição. Na recursão de cauda, você só pensa na posição atual. Beleza, achei ele no topo. Achei ele aqui, exatamente aqui. Eu não sei o que é que tem para antes, nem o que tem para depois. Eu sei que eu achei ele no topo desse vetor. Então, eu retorno 0. Ok? Se ele não... Desculpa, se y for igual a x, eu retorno 0. Se não, eu penso... Ué, será que no final do vetor tem ou não tem? Se não tiver, ele vai me retornar menos 1. Se tiver, ele vai me retornar um valor positivo, que pode ser 0 ou mais do que 0. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou perguntar. E aí, no resto do vetor, tem ou não tem? Onde? Fazer assim. Resposta, né? Ou então distância. Distância, eu vou chamar de distância. É igual a index of y xs. Ou seja, eu estou perguntando para o resto do vetor. Ei, o cara está aí ou não está aí? O y está aí ou não está aí? Se por acaso isso daqui for menos 1, se distância for igual a menos 1, então é porque não foi encontrado, eu só devolvo esse menos 1. Menos 1 veio lá da frente,
Eu perguntei, ei, o Y tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, foi se propagando, chegou lá no final, chegou no vazio, e aí o -1 começa a voltar. Não, 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 não. Se isso foi -1, eu retorno -1 para o topo. Se por acaso não foi -1, é porque foi positivo. E aí o que é que eu faço? Se o cara retornou 0, é porque ele está aqui na minha frente. Então eu tenho que dizer que ele está a mais um elemento de distância. Então passou por mim, eu somo mais 1. Então eu vou somar a distância, retornar a distância mais 1. E quando eu retornar para o cara que me chamou, se ainda tem um elemento aqui atrás de mim que me chamou, ele vai retornar mais 1, mais 1, mais 1. Vamos olhar aqui como é que ficaria isso daqui. Eu pergunto, o 5 está aí? E aí eu tenho 1, 3, 2, 5, 3. Imaginando que primeiro ele não está. O 5 está aí, aí esse cara pergunta, não, esse não é o 5. Esse não é o 5, esse não é o 5, esse não é o 5, esse não é o 5. E aí o vazio retorna -1. Aí ele olha, beleza, retornou -1, então retorna -1. Retornou -1, retorna -1, retornou -1, retorna -1. E por aí acaba. Se por acaso eu encontrar o 5 em algum lugar, por exemplo, faz de conta que eu encontrei o 5 bem aqui. Opa, encontrei o 5. Aí ele retorna 0. Aí ele vê, opa, isso não é -1. Recebi 0. 0 mais 1, 1. Retorna 1. Opa, retorna 2. Opa, retorna 3. E aí é como se eu estivesse calculando a distância, voltando a cada passo que eu dou. E aí ficaria assim a nossa recursão de cauda. Load solver.hs index of 3. Se eu perguntar cadê o 1, se eu perguntar cadê o 5, ok? Bora para o próximo. Vamos agora numa construção especial. E se junto do meu vetor de valores eu colocasse, eu misturasse, eu andasse ao mesmo tempo num vetor de índices? Aqui em cima a gente andou nos índices, a gente foi incrementando os índices. Só que eu quero agora fazer assim, depois vocês vão entender por quê. Eu vou andando ao mesmo tempo no vetor de valores e no vetor de índices. Então eu vou ter dois vetores. Então eu poderia dizer o seguinte, estou procurando, aqui vai ser minha função interna, estou procurando um y e estou andando num vetor xxs e zs. Então esse daqui vai ser o vetor de valores e esse daqui vai ser o vetor de índices. Qual é o caso em que eu não achei o meu elemento? Imagina que o vetor de índices aí vai ser infinito, tá? Não achei meu elemento se por acaso o meu vetor acabou. Se o meu vetor acabou, então eu vou retornar -1. Não achei o meu elemento y. Se por acaso eu ainda tenho elementos no meu vetor, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a seguinte comparação. Ué, se o meu elemento é a pessoa que eu procuro, então eu estou no índice correto. Se o meu y for igual a x, então eu retorno o elemento z. Se não, então eu tenho que procurar no resto do vetor. Se não, eu vou retornar index of, minha função interna, só que agora passando xs e passando o zs. Então, como é que eu faria essa chamada? Para fazer essa chamada aqui, eu só preciso de preciso passar o y também. Aqui. Preciso passar o y. Agora eu vou para minha função externa, né? Em minha função como se fosse pública. Index of de yxs seria o equivalente a fazer o index of interno yxs e passar o meu vetor de índices. Então esse aqui é o meu vetor de índices, que é infinito. Ele só vai percorrer ou preencher esse vetor de índices conforme seja o tamanho de xs. Vai andando em xs, pegando o próximo elemento do meu vetor de índices, até o xs acabar, e eu retorno -1, ou y ser igual a algum dos elementos de xs, e eu retorno o índice correspondente. Ok? Vamos ver agora essa mesma solução, só que sem ter que fazer recursivo, né? Utilizando a própria forma do Haskell de juntar duas listas.
No Haskell, eu posso juntar duas listas com a função zip. E ele cria, presta atenção, não é um vetor de tuplas, mas uma forma de percorrer os dois elementos como se fossem tuplas. Aqui, se eu mandar unir 1, 2, 3, 4 com 0, 9, 8, 7, ele vai mostrar para mim um vetor de tuplas, mas é porque ele está criando uma forma de imprimir isso daqui. Ok? Mas você tem que imaginar que ele está tentando fazer o percorrimento desses elementos. Ele cria uma forma de percorrer as duas listas juntas. Então, fazendo isso, eu posso utilizar a estratégia que eu utilizei aqui em cima para juntar o meu vetor com o vetor de índices. Então, eu teria que a minha função index of yxs seria a primeira coisa que eu vou fazer é juntar o vetor de índices com o xs. Beleza, então agora você imagina que você tem uma lista ou uma forma de percorrer de tuplas. E se eu filtrasse ou pegasse apenas aqueles elementos cujo o x, né, cujo elemento é igual a quem eu procuro? Então, vou fazer o seguinte, vou fazer usando list comprehension, tá? Então, lembrando. Então, dessa lista aqui, eu posso extrair dados, né? Isso daqui a gente chama de função geradora. Dessa lista, eu vou extrair tuplas, chamar de tup. Dessa tupla, eu vou agora para as minhas condições. Eu quero saber qual dessas tuplas tem o segundo elemento. O primeiro vai ser o índice, o segundo vai ser o valor. O second, qual dessas tuplas tem o segundo elemento, second de tupla, igual ao elemento que eu busco, o y. Então, formo as minhas tuplas, saio pegando de uma por uma, verifico em qual delas o segundo elemento é igual ao elemento procurado, e aí eu deixo no vetor, eu deixo armazenado no vetor apenas o primeiro elemento, que seria o FST de tup. Então, o que é que isso daqui vai me formar? Isso aqui vai me formar uma lista com todos os elementos, né, com todos os índices que esse elemento aparece, não apenas o primeiro elemento. Ok, só que eu não quero a lista de todas as posições. Eu quero a primeira posição que ele aparece ou -1 se ele não aparecer. Então, daqui eu posso fazer o seguinte. Dessa lista, eu vou chamar aqui de resultado. Beleza? Então, o que é que eu vou fazer? Se o meu resultado está vazio, então, -1. Se não, eu quero o primeiro elemento. O primeiro elemento poderia ser feito resultado 0 ou head de resultado. Head de resultado. Ok. Existe outra forma de trabalhar com tuplas que a gente chama de atribuição desestruturada. Por exemplo, no Python, você pode fazer AB recebe 1, 2. No JavaScript, você faria AB recebe 1, 2. No Haskell, você faz assim. AB recebe a tupla 1, 2. E aí ele faz a atribuição desestruturada para cada um desses elementos. Então, eu poderia dizer logo diretamente, ao invés de pegar a tupla e depois fazer first e second, poderia fazer o seguinte. Esse daqui é o índice e esse daqui é o value. Então, para todos os casos em que o value foi igual a y, eu vou guardar o índice. E aí, se isso daqui for vazio, retorna -1. Se não, eu retorno o primeiro elemento. Bora aqui para o nosso último exemplo da aula de hoje. Só para fazer mais um exemplo trabalhando com duas listas. Faz de conta que eu tenho duas listas e eu quero saber se elas são iguais, parcialmente iguais, ou se elas são diferentes. Então, por exemplo, essas duas listas aqui são parcialmente iguais, ou seja, no tamanho da primeira lista, as duas listas são equivalentes. Isso independente se terminasse com a primeira ou com a segunda. Então, elas são parcialmente iguais. Agora, elas são diferentes. Porque no tamanho da lista menor, eu tenho um dos elementos que é diferente. Aqui era para ser 1, 2, 3. Aqui está sendo 1, 4, 3. Então, diferentes, parcialmente iguais e iguais.
iguais se elas forem dentro do mesmo tamanho, todos os elementos forem idênticos nas duas listas. Então vamos definir que para listas iguais eu retorno 0, listas parcialmente iguais eu vou retornar 1, listas desiguais eu vou retornar 2. Então, vamos fazer aqui a nossa função de comparação. A nossa função compara listas vai receber duas listas. X, xs, y, ys. Então, vamos pensar aqui qual é o caso básico, o caso mais simples. Quando é que eu sei que as duas listas são iguais? As duas listas são iguais se por acaso isso daqui acontecer. Eu chegar nas duas listas vazias e perceber que as duas acabaram ao mesmo tempo. Sair percorrendo, testando, testei um elemento, testei outro, acabaram juntas. Beleza, as duas são iguais, eu retorno 0. Quais são os outros casos? Se por acaso uma das listas acabou, mas a outra não acabou, se uma das listas acabou e a outra não acabou, eu tenho uma lista parcialmente igual, independente do lado. Como eu não estou usando, né, eu posso fazer assim. Então você tem que imaginar que você começou a andar nas listas. Tinham elementos diferentes, e aí você continua, elementos iguais, aí você continua andando, elementos iguais, aí você continua andando, elementos iguais, aí você continua andando, uma das listas acaba, beleza. Elas são parcialmente iguais. Ou as duas listas acabam juntas, ou elas são estritamente iguais. Só que se por acaso você está comparando os elementos, quais são os casos em que você sabe que ela é diferente? Ela é diferente se, somente se, x for diferente de y. Então, fazer assim no modo if else. Se x for diferente de y, então você sabe que eles são diferentes. Então, 2. Se x não é diferente de y, você sabe que até aquele ponto elas são iguais. Então, você tem que olhar o resto. Então, você retorna o resultado de compara xs, ys. Você encontrou dois diferentes, retorna dois elementos diferentes. Se você encontrou dois iguais, você não sabe nada sobre o resto da lista, você invoca a comparação do resto da lista, comparar os dois rabinhos, até que você consiga cair em algum desses casos e essa resposta seja propagada de volta até a raiz. Mais um exercício de recursividade. Então, vamos ver só mais um caso especial relacionado a isso. E se, ao invés de saber se eles são iguais ou são diferentes, você quisesse saber em quais pontos ou quais são os elementos que são diferentes? Então, seja, por exemplo, esses dois vetores. 1, 2, por exemplo. 1, 2, 3, 4, 5. Isso seria se eles fossem iguais. Mas se eu tiver aqui o 7 e aqui eu tiver o 1, eu tenho que na posição 2, não, 0, 1, na posição 1, um é o 2 e o outro é o 7. Eles são diferentes. E outra coisa, e na posição 4, o primeiro elemento é o 5 e o segundo elemento é o 1. Então eu tenho essas duas tuplas dos elementos que deram errado. Na posição 1, eles não são iguais, porque no primeiro ele é o 2 e no segundo é o 7. E na posição 4 eles também não são iguais, porque o primeiro é o 5 e o segundo é 1. E aí eu quero que você me dê esse vetor de tuplas com todas as relações índice e valores que são discordantes. Como é que a gente faz isso? Então, analisando a estrutura que a gente já tem, que a gente consegue passear por eles, quando isso daqui der errado, eu vou precisar criar essa tupla e ir juntando os elementos dessa tupla. Vão ter interações em que eu vou ter elemento e vão ter interações que eu não vou ter elemento. Então, nesse caso, o que é que eu vou fazer? Nas interações que tiver um elemento, eu vou montar o meu elemento com o índice, o primeiro, que no caso é o x, o segundo, que no caso é o y, e vou encarrilhá-lo com o resto da análise. Aqui, no caso, eu parava assim que eu encontrava diferente.
Só que agora não. Agora eu vou encarrilhá-lo no resto da análise. Se eu tenho um elemento que eu encontrei, eu pego esse elemento e encarrilho com o resto da análise. Se por acaso eu não tenho nada, eu vou invocar só o compara xs, ys. Beleza, achei um elemento, encarrilha. Se eu sempre tivesse elementos em cada interação, eu poderia utilizar o operador de 2 pontos. Nesse caso eu sempre vou ter, né? Porque se ele entra aqui no dem, é porque tem um, senão ele chama só o compara, ó, fica até mais legal. Então, como isso daqui é um elemento e não um vetor, eu posso fazer assim. Posso tanto fazer assim quanto aquele mais e passando o vetorzinho aqui. Beleza, tá aqui o compara e o índice. Só que agora eu preciso desse índice, né? Esse índice eu vou ter que passar por parâmetro para que a cada, como se fosse aquele modelo incremental, para que a cada chamada ele incremente o índice. Eu vou ter que passar o índice aqui. Índice, 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 índice. Nesse caso, o índice vai ser inútil, que eu não vou precisar dele. Nesse caso, o índice também vai ser inútil, que eu não vou precisar dele. Nesse caso, o índice também vai ser inútil. E nesse caso, o índice eu vou precisar dele. Para esse caso, como não tem nenhum elemento, eu vou passar o vetor vazio. Esse daqui também é o vetor vazio, esse daqui também é o vetor vazio. E aí o que ele vai fazer? Se os dois elementos forem diferentes, ele cria uma tupla e manda encarrilhar com o resto. Lembrando desse operador, como é que ele funciona, né? Normalmente eu posso fazer assim, 5 com 4, com 3, com 2, com 1, com o vetor vazio, e aí ele sai colocando 1 para dentro do vetor, 2 para dentro do vetor, 3 e por aí vai. Tudo bem? Isso é equivalente a gente fazendo aquele formato de concatenação, né? 5 mais 4 mais até chegar no 1. Ok? Então, bora aqui testar nosso código. Esqueci de passar só os parâmetros. Se aqui chega índice, na hora que eu chamo a recursão eu tenho que passar índice mais um aqui, índice mais um aqui, e tenho que, exato, índice mais um aqui, índice mais um aqui. Agora, para testar, a gente vai testar, por exemplo, nesse caso, eu vou ter no índice 1, eu vou ter o 2 aqui e o 7 aqui, e no índice 4 eu vou ter o 5 e o 1. E aí o nosso código está finalizado. Então, vocês vão ter alguns desses projetos, desses programas que envolvem 2, e é só vocês irem tratando aos pouquinhos. Tem um bem interessante que você tem que contar quantas vezes um determinado elemento aparece. Para cada um dos elementos que aparece, quantas vezes ele aparece e deixar registrado. E aí vocês podem fazer utilizando essas técnicas aqui. Valeu, pessoal. Até a próxima.